E aí, pessoal, nesse episódio nós vamos aprender sobre a árvore de navegação e também o próprio conceito de árvore. E aí, o que é a árvore na computação, como eu falei no episódio passado? Resumidamente, ela é uma estrutura de dados no qual a gente tem uma raiz e tem os nós. Então, um exemplo mais comum, acredito que todo mundo apresenta, é a própria árvore de elementos do HTML. Então, você vai ter um documento que vai ter o HTML, vai ter um body, div, a div pode ter seus atributos. Dentro dessa div pode ter um título H2, pode ter uma lista, pode ter scripts. Dentro do H2 tem o texto, então seria o node ali, seria um texto. Temos mais atributos, temos outros textos. Aqui na lista a gente vai ter os itens em si, então cada item pode ser um texto, pode ter o seu atributo de estilo, etc. E aí a gente vai seguindo nessa árvore até o final aqui, por exemplo, nesse último nó. Outro exemplo de árvore é a árvore de arquivos. Então, geralmente a gente tem a árvore root, que até o próprio VS Code trata como root. E aí você vai ter seu projeto, vai ter app, vai ter componente, vai ter app.js, node modules, public e assim vai. Então também você consegue ver que é uma árvore. Então aqui a gente tem, esse é o primeiro nível, que seria ali dentro da root. Depois a gente tem o app, componente, e aí tem um nó componente. Voltando um pouquinho mais para cima na árvore, a gente teria o node modules. Depois na mesma árvore aqui, no mesmo nível da árvore, que é assim que a gente chama, a gente teria o public, e aí segue esse tipo de navegação. E aí, porque eu estou mostrando esses exemplos, porque a gente vai chegar na nossa árvore do app. Então, aqui eu trouxe, eu posso até arrastar para o lado, vou colocar ele dividido para a gente conseguir acompanhar pelo nosso próprio app. Então, a gente vai montar a nossa árvore. Então, aqui a gente sabe que a gente tem esse theme provider, aí a gente tem, vou colocar tudo, então, para a gente seguir bem o passo a passo. Então, eu vou colocar aqui esse theme provider, para a gente realmente ver bem como está estruturado. Então, vou colocar aqui theme provider, vou colocar esse navigation container, vou colocar outra cor também, laranja. E aqui a gente vai ter nossas rotas. E aí, lembrando que rotas vai ser a nossa navegação. Então aqui a gente vai ter o quê? Um elemento que vai ser um navigator. Então, nesse caso, a gente vai ter o routers, que eu vou chamar de stack também. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Vai ser nosso stack navigator. Acredito que tem um pouco pequeno, então eu vou dar um zoom aqui. Então, a gente vai ter exatamente esse caminho na nossa árvore. A gente vai ter o app, vamos ter o provider, container navigator, navigation container, na verdade, routers, e aí esse routers, a primeira que a gente tem ali vai ser essa navegação que a gente tem hoje é a stack, então vai ser um stack navigator, e aqui dentro do stack navigator a gente vai ter o profile, vou colocar o profile desse lado, e a gente também vai ter o nosso home, tá? Vou alinhar aqui, vou trocar só as cores para ficar bem visual, então sempre que for o navigator vai estar assim, e quando for tela vou manter amarelo, acho que fica legal amarelo aqui. Então, é esse fluxo que a gente tem hoje no nosso app. Provider, Navigation Container, Routers, Stack e Navigator. Então, foi essa árvore que a gente criou. Então, você pode olhar aqui, mapeando. Então, a gente tem Stack e Navigator e dentro a gente tem esses dois. Claro, lembrando que isso, quando for criado, vai ser criado dentro de uma pilha. Então, no caso, quando a gente for chamar em si, colocar aqui, a gente vai ter ali tanto esse profile quanto o home, eles vão ser chamados em pilha. A gente não pode esquecer desse conceito, porque a gente está trabalhando com a stack. Então, eu vou colocar eles aqui. Vou abrir até um pouquinho assim. E aí, o primeiro que vai ser chamado vai ser o home. Depois, a gente vai ser chamado o profile. Vou ajeitar isso. Que eu vou colocar vermelhinho, só para a gente ter a diferença. E isso aqui vai ser a nossa pilha. Vamos chamar de stack. Centralizar. Show. Esse aqui é aquela navegação. Então, é a forma que ele trabalha. A gente primeiro renderiza o home, depois o profile. Mas a árvore de elementos que a gente montou foi essa aqui. Então, é só para a gente ir seguindo o fluxo. E aí, o que a gente vai fazer é começar a trabalhar com o bottom navigator. Então, eu vou até pegar uma imagem aqui, para a gente entender certinho. Essa imagem aqui. Então, no bottom navigator, além de a gente ter uma tela, então, para cada uma, né? Quando você entra ali, por exemplo, eu peguei o exemplo aqui do Instagram. Então, a gente vai ter o home, um search, um adicionar post, comentários, etc. E o seu profile. Então, o que vai acontecer é que ao invés de a gente usar só uma navegação igual a gente tem hoje aqui, a gente começar a trabalhar com mais navegações. Então, no caso, a gente vai ter mais navigators. E aí, vou reestruturar como se fosse fazer essa navegação aqui do bottom. Então, eu posso até abrir um pouquinho aqui para a gente ter mais espaço. Então, o que vai acontecer? Esse router Stack Navigator, vamos transformar ele, por exemplo,
em um bottom, que vai ser o próximo navigation que a gente vai ver. Então vai ser um bottom tab. Aqui a gente pode manter dessa mesma forma ali como está o Homer. Vamos ter também o Search, só para a gente mapear o que tem ali. E eu vou colocar até o Profile. Então digamos que a gente tem isso aí. Então a gente mapeou essas rotas dessa forma que está aqui. Então a gente tem ali o Homer, o Search e o Profile. E aí a gente vai começar a perceber que a gente pode encadear as navegações. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui no nosso stack, né, a gente teria esse primeiro caso. Então, vou colocar aqui apenas como exemplo. Então, vou até tirar um pouquinho de lado ele. A gente pode começar a encadear as navegações. Então, aqui a gente teria o bottom tab navigator. E a gente vai transformar o nosso home em um home stack, que a gente vai trabalhar com pilhas, navigator. Diminuir um pouquinho o texto para caber. E aí, quando eu faço isso, vou manter aqui o padrão, então a gente vai transformar ele no Navigator. E aí, quais seriam as telas que a gente teria dentro dele? Então a gente teria o feed, lembrando ali do Instagram, que é a primeira tela que você vê, que ele tem os posts, tem a listagem dos stories, e até dos stories ali, a gente pode colocar a dos stories como uma tela. Então, quando você aperta em algum stories, ele te redireciona para essa parte dos stories. E aqui vamos só corrigir essa parte do nome stories, ficou errado. Stories, agora sim. E aqui também, a gente pode até mexer no profile também, porque no profile, lembrando, eu estou comparando muito com o Instagram. Então, no profile, a gente pode chamar ele no profile stack, navigator, diminuir a fonte também aqui. Vamos trocar a cor para manter padrão. E aí, se você for lá no Instagram e olhar o que tem, a gente vai ter a primeira tela, seria ali o próprio profile em si, né, o seu perfil. Vou colocar de amarelo também para manter o padrão das screens. A gente vai ter também, quando você aperta, por exemplo, em alguma das publicações, a gente vai ter o nosso post. Então a gente teria uma tela para mostrar o post mesmo em si. Vou apertar aqui. Lembrando que esse post pode ser um post normal, pode ser um Reels, etc. Só a centralizar certinho aqui. E aí você começa a ver várias navegações, vários tipos de navegações encadeadas. E aí dá para trabalhar sempre muito bem com vários tipos de navegação. Então, e aí por esse episódio é isso. E no próximo episódio, a gente vai pegar essa navegação que a gente acabou de montar aqui, vamos instalar a lib do bottom tab navigator e vamos realmente recriar uma parte dessa árvore aqui para você conseguir ver isso em código. Então, eu te vejo por lá.